Boa tarde, pessoal. Como havia dito, eu irei gravar algumas aulas aqui para vocês. Espero que estejam ouvindo aí. Talvez esteja um pouco baixo porque eu estou utilizando o microfone diretamente do notebook. Eu não consegui adaptar um outro microfone aqui melhor. Vai pegar um pouco de ruído aí, mas tudo bem, vamos dar continuidade. A gente vai falar um pouco sobre música. Eu sei que nas nossas aulas aí a gente passou um pouco mais de prática, né? Vocês quase não tiveram contato inicial aí dos fundamentos da música, né? Eu falei pouca coisa, mas a gente vai gravar aqui alguns vídeos e passar para vocês aí como que vai ser aí o decorrer do curso, tá bom? Bom, como a gente vai ter alguns vídeos gravados, né? Nós está tendo as aulas presenciais, mas as aulas presenciais elas são mais curtinhas e dá mais para passar a parte prática, né? Então eu optei por deixar a parte teórica em vídeo, tá bom? Vou gravar para vocês a parte teórica em vídeo e aí a parte prática a gente faz lá no curso de música no espaço cultural, tá bom? Então aqui eu tenho uma aba aberta aqui sobre o que trata de música, né? As propriedades da música, né? As partes mais importantes da música, o que são os sons, né? Os diversos sons. Então, música para nós é o que eu falei que é o que é a arte do som, né? Então, porque com a música você produz, né? Você consegue produzir diversos com o som, aliás, né? Com o som você consegue produzir diversos tipos de música, né? Cada um tem um gosto de música preferencial. Tem gente que gosta de forró, tem gente que gosta de um pouco de rock, de pop rock, etc. Então varia muito o gosto musical de cada um. Mas a música na essência em si, né, na forma elementar dela, ela é isso aqui. Ela é a arte do som, ou seja, você consegue produzir música com diversos tipos de sons. Nós temos aqui um exemplo que é o violino, né, que é um tipo de instrumento musical. A gente consegue produzir um tipo de música com o violino. Ele é muito utilizado em orquestras. Temos também o piano, né, que também é muito utilizado em orquestra e também particular também, né? Eu pessoalmente eu toco o violino, né, toco tanto na igreja como profissionalmente. E lá no espaço cultural nós temos também outro tipo de instrumento que é o violão, né, o ukulele e a flauta doce, né? Tem também o trompete, né, e diversos outros tipos de instrumentos. Então, através desses instrumentos a gente consegue produzir a música que a gente deseja, aí, seja ela, né, o rock, o forró, qualquer tipo de música você da sua preferência. Então, música sendo arte do som, né, nós temos alguns tipos de sons, são sons naturais e sons produzidos, né? Os sons naturais são o que? São sons emitidos pela natureza, que são o que? São a chuva, o trovão, o vento, né? Pode ver que todos esses elementos que são produzidos naturalmente, né? Esses elementos que eu citei, aliás, são produzidos pela natureza, né? A chuva, o som da cachoeira, né? O som da chuva, quando você ouve o som da chuva, né? O som do vento, isso são elementos naturais. Então a gente chama esse tipo de sons naturais. E os sons que a gente produz por instrumentos musicais, né? Esses tipos de sons a gente chama de som produzido, né? Seja ele pelo violino, pelo piano, pelo violão, né? Pelo trompete lá também, a gente tem o trompete e o clarinete. Então, esses tipos de sons, eles são chamados de sons produzidos, né? A gente tem aqui o exemplo, a voz também no caso, né? Ela é também um tipo de som que é produzido, né? Nós como seres humanos, o nosso tipo de som é o som vocal, né? A forma que algumas pessoas conseguem produzir também outros tipos de som, imitar um pássaro, fazer um assobio, você consegue produzir, imitar alguns sons naturais também. O ser humano tem essa capacidade. Tem alguns aí até, alguns outros vídeos que tem algumas pessoas que conseguem imitar até o som de um motor elétrico, alguma coisa assim, desse tipo, né? Então, existe algumas peculiaridades. Mas continuando, nesses sons produzidos aqui, eles têm duas características, que é o som musical e o som não musical. O que são esses dois? O som musical é aquele som que ele é audível no nosso ouvido, ele tem uma vibração regular. O que é essa vibração regular? É que você consegue imitar, como eu estava falando, né? Por exemplo, um som produzido que tem uma vibração regular, é o som do violoncelo, o som do violino, o som do piano, quando você escuta,
ele é um som agradável, né? Então esse tipo de som a gente chama de som musical produzido, né? Um som musical, né? O som produzido ele é um som musical. Então o som musical ele tem essa vibração aqui, ó, esse padrão, né? Ou seja, ele é agradável ao nosso ouvido, né? O som do violoncelo, o som do piano, o som do violão, o som do trompete, esses sons eles são sons agradáveis ao nosso ouvido. Agora o som desagradável, o som não musical, né? Que ou seja, o ruído. O que são esses tipos de som? O som da furadeira, o som do motor elétrico, o som de um trovão, né? Que ele é natural, mas ele é o que? Um som não musical. Outro tipo de som é quando você quebra um copo, por exemplo, ele produz um tipo de som, né? Aquele som também ele é não musical. Outro tipo de som também não musical é de algumas baterias, né? Você ouvir bater um tipo de som nas baterias e às vezes esse som ele é tão ruidoso que você não consegue identificar que tipo de nota ele tá produzindo, né? Então tem alguns sons de baterias, alguns sons feitos de tambor que você consegue identificar, né, um determinado tipo de nota. Agora tem outros sons que não são identificáveis, né? Então essas são aí as peculiaridades do som. Nós temos então som natural, né? Um review aí agora. Som natural são aqueles sons emitidos pela natureza. Os sons produzidos são esses sons que a gente consegue, que são audíveis, né? Que você consegue produzir por voz ou instrumento musical. E nós temos os dois tipos, que são o som musical e o não musical. O som musical é aquele que tem uma percepção audível saudável, né? Você consegue identificar que tipo de som ele é, né? Se está vindo de um violoncelo, está vindo de um piano, se está vindo de uma flauta, de um instrumento musical, você consegue perceber que tipo de som é. Até da voz humana mesmo, por exemplo, uma pessoa que você tem um convívio direto com ela, você consegue perceber, conhecer a pessoa só pelo som da voz da pessoa, né? Então, às vezes você está em casa e chega uma tia sua, um parente seu, até mesmo sua mãe, seu pai. No momento que ela chega e começa a falar, ou então às vezes está chegando, né? Nem chegou em casa ainda, às vezes está vindo na rua, você escuta a pessoa falando, você já identifica que aquele som é da sua mãe, ou do seu pai, ou do tio, alguém próximo de você, né? Então, e nós temos o som não musical, que é o que? O ruído, o barulho, né? Então são esses tipos de sons, eles são não audíveis, são vibrações sonoras irregulares, ou seja, você não consegue definir que tipo de som é, certinho? E na música nós temos também o que? Alguns outros elementos que são aqueles que a gente está citando lá no início da apostila, que é a melodia, a harmonia e o ritmo, né? A melodia é o que? São tipo de sons. São tipo de sons que são produzidos um depois do outro. Quando você tem uma escalinha musical lá, por exemplo, né? Eu vou colocar aqui no... Você tem lá o Dó, Ré, vou colocar tudo maiúsculo. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Isso é a escalinha musical completa aqui. Então, veja que a melodia, ela trabalha da seguinte forma, uma nota por vez, né? Vem o Dó, depois vem o Ré, depois vem o Mi, e assim sucessivamente. Não nessa sequência, né? Às vezes vem uma sequência de notas aleatórias, por exemplo, Dó, Fá, Sol, Sol, Lá, Si, Ré, né? Então, uma música ela é composta de diversas notas aleatórias. Então, isso aqui, essa forma de notação, nessa forma da leitura da música, isso aqui é chamado de melodia, né? Uma nota depois da outra. Você tem o Dó, depois vem o Fá, o Sol de novo, o Lá, o Si. Então, isso aqui é chamado de melodia. Quando é que vem a harmonia? A harmonia é o que? É o conjunto dessas notas, né? Agora vai ser da seguinte forma: você tem o Dó, vou colocar aqui assim, ó, Dó, Ré, Mi, Fá e Sol, e aqui embaixo vou colocar assim, Lá, Si, ficou aqui no mesmo padrão. Vou só colocar para baixo aqui esses três assim, ó. Isso. Então ficou aqui Dó, Ré, Mi, Fá, e aqui ficou Fá, Sol e Lá. Então a gente tem, ó, aqui você tem um dueto de notas. Você tem uma melodia em cima e outra melodia aqui embaixo. Então isso aqui, ó, esse conjunto a gente já pode chamar de harmonia, né? Essa harmonia aqui ela produz um dueto. Você tem duas vozes cantando ou tocando ao mesmo tempo. Então a harmonia é isso aí, é um conjunto de vozes tocando juntas. Se eu colocar, vamos colocar um pouco mais aqui, eu vou colocar 4 vozes aqui, que geralmente é o padrão da música. Deve ter 4 vozes, vou colocar mais um aqui, mais um embaixo, Fá, Sol,
repetir o Sol aqui na frente. Colocar Lá, Si, Do e Ré. Então, coloca aqui, ó, primeira voz, segunda voz, terceira voz e quarta voz. Eu acho que vocês já ouviram falar assim nesse padrão, né? Nas igrejas aí se comenta dessa forma. Então, nós temos aqui 3 vozes sendo tocadas, né, juntas. Você tem a melodia correndo, né, uma por vez, mas você também tem as 4 em conjunto. Então, esse conjunto de vozes aqui a gente chama de harmonia, certo? Então, isso é harmonia. A melodia são os sons dados de um após o outro. E a harmonia são os sons dados em conjunto, tocados em conjunto, né? Quando você toca o violão, por exemplo, o violão é um instrumento harmônico. Então, quando você toca várias vezes as cordas do violão, você está tocando vários sons de uma vez só. Quando você toca o violino, você dedilha no violino, você está tocando um som de cada vez. Isso produz o quê? A melodia. Também na guitarra, a pessoa que está solando a guitarra lá, por exemplo, é a mesma coisa, né? Quando ele faz uma nota por vez na guitarra, vai dedilhando, né? E cada dedilhado que ele faz é uma nota diferente. Então também é o que? A melodia, conhecido como solo. E o ritmo musical nada mais é do que a contagem dos tempos, né? O ritmo, ele é como um relógio, né? Ou seja, você tem lá uma valsa, por exemplo, ela é contada da seguinte forma: 1, 2, 3. Ela tem esse padrão aqui de 3 tempos, né? Então, uma valsa, quando você está ouvindo, se você colocar aí para ouvir no seu celular, no seu computador, você vai perceber, né? Vou colocar aqui o nome dela, valsa. Você vai perceber que ele tem essa contagem aqui, ó: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, né? É um tipo de valsa. Claro, tem outras variações, né? Mas o mais padrão da valsa é esse aqui, né? São 3 tempinhos. Tanto que as pessoas que dançam valsa, eles contam justamente esse tempo e faz o passo seguindo esse tempo, né? 1, 2, 3. Aí vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, e isso. Você faz o ritmo de valsa. Depois vocês coloquem aí, eu vou até colocar aqui depois um videozinho mostrando o tipo de ritmo de valsa, ou de pop rock também, para se identificar, né? Então, ó, na música nós temos esses 3 elementos importantes aí, que é a melodia, a harmonia e o ritmo, né? A melodia é um som dado um após o outro, a harmonia são o conjunto dos sons, e o ritmo ele vai fazer a contagem dos tempos. Essa contagem dos tempos vai ser justamente em cima, né, das notas musicais tocadas, né? Então, quando você estiver tocando uma música, ela vai ter que ter um padrão, né, de contagem, para que você possa executar aquela melodia, aquela harmonia, né, organizadinha, bonitinha, para que ela possa ser audível, seja agradável você ouvir aquela melodia, aquela música, né? Quando você tem uma música, tanto que quando você tem uma música que ela é muito embaraçosa, você não tem um padrão harmônico, ela não tem uma contagem de tempo harmônica, não tem, tipo, é bagunçado, uma coisa bagunçada, então isso é desagradável ao nosso ouvido, você não consegue ouvir uma música desse tipo. Agora, quando você tem uma música que ela tem uma melodia bem construída, uma harmonia, onde os sons se encaixam perfeitamente, e uma contagem de tempos em cima dessa melodia bem ordenada, esse tipo de música ele é agradável ao nosso ouvido, seja ele com um ritmo de valsa, um ritmo de forró, qualquer tipo de ritmo aí é agradável ao nosso ouvido, certo? Então, isso aqui é um pouco aí da parte teórica da música, né? Música é a arte dos sons. Tem outras interpretações também sobre a música. Nós temos a interpretação aqui, ó, por exemplo, de Beethoven, né? Um músico aí de muito tempo. Ele fala assim que a música é o pressentimento de coisas celestiais, né? Então, na linguagem de Beethoven, música é isso, né? É o pressentimento de coisas celestiais. Outra tradução da música é o quê? É a mais ampla filosofia numa linguagem que a razão não compreende. Isso foi descrito por Shakespeare, né? Um cara muito famoso aí na parte da literatura. Outro aqui de música. Esses 2 caras aqui, ó, Beethoven, o Tchaikovsky e o Rachmaninoff, eles são músicos, né? Esse cara aqui, ele é um escritor. Não sei se ele já foi músico alguma vez. Eu nunca li alguma obra assim específica de Shakespeare e algumas frases, mas nada aprofundado. Mas vamos ver aqui uma de Tchaikovsky, que é um músico pianista,
né? É algo muito difícil de mostrar ao mundo o que sentimos em nós mesmos, né? Tanto que tem uma parte da música em outros métodos musicais que fala que a música ela é arte do, ela é arte, é assim, a música é a arte de manifestar os diversos afetos da alma mediante o som, né? Ou seja, o que que são esses afetos? Afetos da alma, né? Fala. Então, afetos da alma, você tratar de afetos da alma, se você vê esse termo em algum lugar, você está tratando de emoções das pessoas, né? E as nossas emoções, elas são diversas, né? Nós temos emoções, nós temos a alegria, né? A alegria é uma emoção, né? A raiva também, da forma também é uma emoção, né? Então, isso aqui, eu vou colocar nem raiva, vou colocar tristeza, né? Tristeza. Então, afetos da alma são o quê? As nossas emoções. Então, quando a música fala assim, que ela manifesta os afetos da alma através do som, isso está o quê? Está mostrando que são os nossos sentimentos que a gente vai demonstrar através da música. Então, quando você tocar um instrumento musical e tocar uma música, a pessoa que estiver te ouvindo, né, ela vai perceber que tipo de sentimento você está sentindo. E eu coloquei tristeza com S e com Z. Né? Então, ela vai demonstrar que o sentimento que ela está sentindo, seja de alegria, seja de tristeza, seja de raiva. Então, esses são os afetos da alma. Né? Então, a música, né, é a manifestação de diversos afetos. Diversos, já está falando, né? Diversos afetos da nossa alma, mediante o som ou através do som. Então, através dos sons musicais da música em si, a gente consegue demonstrar as nossas emoções, né? Sem precisar, às vezes, nem não pronunciar nenhuma palavra, né? Às vezes um músico, ele é um músico instrumental, por exemplo, eu sou mais um músico instrumental, o Vinícius ele já é um músico mais instrumental e vocal também, né? Ele canta e toca. Então, um músico, às vezes, ele consegue transmitir o sentimento dele, ele nem precisa falar, né? Só ao tocar o instrumento, ele já consegue demonstrar ali, né, o tipo de sentimento, o tipo de emoção que ele está sentindo naquele momento, né? Ou então interpretando, né? A pessoa também tem a parte de interpretação musical. Quando você interpreta um tipo de música, você demonstra ali qual o sentimento que aquela música vai passar para você quando você ouvir, certinho? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Se tiver alguma dúvida, vocês mandam no grupo aí para mim, no privado. Eu espero que seja mais no grupo mesmo, porque assim, às vezes a pessoa tem uma dúvida, né? Algum colega tem uma dúvida e ele quer... Aquela pergunta é de outro colega também que está sentindo a mesma dúvida. Então, quando você coloca lá no grupo, você vai saber, né? Já vai responder ali também, né? Para a pessoa, né? Perguntar pela pessoa, né? E eu vou estar lá explicando para vocês, tirando as dúvidas de vocês, tá bom? A gente tem mais coisa para passar aqui, mas por enquanto esse vídeo já está ficando um pouco meio longo. Já vou cortar por aqui, tá bom? Um abraço a todos aí, ótima tarde.